Cambista da França, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. O meu nome é Sinara Eu sou a Ju, muito bem-vindo por aqui. e a gente está aqui para contar para vocês um pouquinho mais, enriquecer os detalhes sobre o mercado de trabalho na França. Hoje você vai descobrir quais são as principais regiões da França que contratam os principais tipos de emprego. Se você precisa ou não do idioma, a gente vai contar também como é que foi a experiência da Ju. A parte mais rica desse vídeo é a Ju contando sobre a experiência dela e sobre como ela conseguiu um emprego tão rápido e o emprego pagava tão bem. Então, se você já quer descobrir tudo isso, fica até o final. Obviamente, não deixa de se inscrever, deixa o joinha. Qualquer tipo de dúvida que você tiver, coloca nos comentários, que isso, além de te ajudar, vai ajudar a gente também a entender quais são as dúvidas que vocês estão tendo. E assim a gente grava mais conteúdo depois para fazer você realizar o sonho do PVT na França. Não é isso, Ju? Perfeito. E para começar esse vídeo, a gente já quer trazer algo que a gente sabe que é uma dúvida muito comum para quem tem esse sonho de ir para a França e quer trabalhar, porque a gente sabe que o PVT é uma das formas mais baratas de conseguir realizar o sonho de ter um intercâmbio na França, justamente porque ele permite que você trabalhe de maneira legal, né, por lá. Só que uma coisa que a galera assim costuma ter dúvida, ter um certo medo tá bom, eu posso trabalhar na França. Agora, quão fácil é eu conseguir esse emprego por lá? Tem necessidade de mão de obra? Como que funciona esse mercado de trabalho na França? Bom, e antes de qualquer coisa, a gente já quer contar para vocês que sim, tem emprego na França. E não é pouco. Por quê? A Europa como um todo, mas aqui no nosso caso especial a França, sofre com falta de mão de obra. Muita, muita falta de mão de obra. Então, se você está ali fazendo um currículo bem feito, se você está empenhado em aprender o idioma e viver a cultura francesa, você vai conseguir emprego. Isso, assim, é praticamente certeza. Mas praticamente certeza. Porque não tem mão de obra. Não tem problema. Não, deixa. É cerveja. Cerveja. Ah, isso que eu nem bebo. Desculpa, vai. Praticamente certeza, porque falta mão de obra na França em várias áreas. Então, se você conseguir fazer o básico, feijão com arroz bem feito, que é o que a gente vai contar aqui para vocês, vocês vão conseguir emprego tranquilamente. Não é isso, Ju? Exatamente, pessoal. Eu sempre conto, né, que eu fui morar em Nice na baixa temporada e em 10 dias entregando currículo na rua sem usar nenhuma técnica mirabolante para conseguir emprego, como depois de um ano a gente, né, descobriu, eu já tive meu primeiro Sim. emprego. Então, se o seu medo eu não vou conseguir trabalhar, eu já adianto aqui. Se você está disposto, né, se você está com a cabeça aberta para trabalhar na França, sim, tem emprego sobrando. Então, fique tranquilo em relação a isso. E o segundo ponto que a gente queria trazer aqui também tem relação, porque muitas vezes você vai andar pelas ruas da França, daí que eu tô falando de qualquer cidade, porque isso assim, eu que já tô com o olho mais treinado, quando eu ando pela França eu vejo, não tem jeito, principalmente se é uma época de alta temporada da cidade que você tá. São umas pequenas plaquinhas brancas em frente às lojas, ou cafés, ou restaurantes, que seja. O que que essas plaquinhas falam, se Essas plaquinhas contam algo muito importante que a gente quer saber. Estamos contratando. Então, se você prestar atenção, principalmente em frente de padaria, de mercado, tem o Lidl, né? O Lidl eu sempre via no Lidl plaquinha. Mercado, restaurante, hotel, farmácia, enfim. Tem as plaquinhas falando que eles estão contratando. Ali vai ter brevemente a vaga, o gênero, se é algo específico para homem ou para mulher, mas 99% dos casos é para os dois. Como que você vai se candidatar e dependendo do lugar ainda tem um salário. Lembro que na frente do líder eles colocam já o salário para ser algo atrativo. E em muitos dos casos, gente, principalmente trabalho de babá, eu tenho experiência para falar sobre isso porque eu fui babá durante minha experiência na França. O salário ele é maior do que o normal porque não tem. Então, veja, é mais um ponto positivo para quem está disposto de fato ali a trabalhar bastante na França, etc. Por quê? Porque o salário ainda vai ser um pouco maior pela falta dessa mão de obra. Uma coisa muito importante da gente tratar aqui com vocês é que, se você é formado na França, no Brasil, perdão, ótimo, parabéns. Você pode conseguir um emprego na sua área na França, mas vá com a mente aberta, tá? Principalmente áreas da saúde. Áreas da saúde é um pouco mais difícil você conseguir um emprego direto, porque tem que fazer revalidação do diploma, enfim, N coisas de saúde, a gente sabe que é algo delicado, independente do país. Agora, se você tiver escolha de outras áreas ali, uma pedagogia, uma engenharia, etc., você pode conseguir um emprego na sua área. Só que, qual que é a nossa dica aqui, que foi exatamente o que a gente seguiu? Nós duas somos formadas em direito, já tínhamos ali uma carreira na profissão, só que a gente abriu mão disso, por quê? Porque o nosso objetivo era conseguir um emprego mais fácil, ser contratada mais fácil e um dinheiro mais fácil também. Ou seja, empregos como hotelaria, trabalhar em restaurante. Eu, no meu caso, fiz minha carreira como babá.
Que mais? De farmácia, atendente, balconista, mercado, Vendedora de loja de comercial. Nossa, vendedor tem muito, real, vendedor tem muito. Então, assim, se você estiver disposta a abrir sua mente para esse tipo de mercado, você consegue emprego tranquilamente. Lembrando que falta mão de obra, então tende a ser um pouco melhor remunerado. Foi o que eu vivi na minha experiência com babá. E uma coisa muito legal é que não fica sem emprego. Eu trabalhava assim, eu fui com várias metas no meu intercâmbio e eu desejo vocês fazerem, espero que vocês façam as metas também. Ah, eu tenho meta só de viajar, eu tenho meta de juntar dinheiro, eu tenho meta de aprender o idioma. Ah, eu tenho meta de, sei lá, fazer alguma amizade. Enfim, pensa aí quais são os seus objetivos durante o processo. Meu objetivo era viajar, aprender francês e juntar dinheiro. Então, assim, se você vai com esses objetivos, acho que a grande maioria, não tenha medo de trabalhar. Principalmente se você tiver num cargo, assim, uma função que vai demandar. O que, que eu tô querendo dizer? Não tem babá na França, sim. Tem muito menos do que precisava ter. Então eu recebia a proposta de segunda a segunda para trabalhar. Às vezes, domingo, a mãe me ligava assim: "Nara, você consegue vir aqui me dar uma mão?" E eu ia, mas porque eu queria, tá? Era meu objetivo de intercâmbio. Então, se você conseguir focar numa área e virar referência naquela área, talvez seja até legal para você, se você gostar daquela área, igual eu gosto de criança. Porque senão você pode, com o PVT, ele te possibilita isso, você ir migrando. Às vezes você vai querer ficar, sim, eu quero morar 3 meses em Paris, aí chegou a alta temporada, eu quero trabalhar lá nos Alpes, aproveitar a neve para ver essa experiência. Aí depois teve uma outra região da França, tá nessa temporada. Inclusive, quem é da mentoria, vocês já receberam as regiões, tá? A gente já planilhou toda a região da França, explicando como funciona cada região, desde clima, desde tudo, inclusive mercado de trabalho. Então, a alta temporada na região X é assim, assim, assado, dos meses X ao Y, você precisa fazer isso, isso e isso. Então, já está tudo ali planeado para você. Quem é da mentoria não esquece de consultar. Mas então, você pode tanto formar carreira num lugar específico, ou você pode ir diversificando os seus trabalhos e também diversificando a região, se você quiser ali conhecer a França como um todo, que é uma ótima oportunidade que o PVT dá para vocês. Não é, Perfeito. E Ju? para tudo isso que a gente está falando, você, quem é da mentoria, enfim, já sabe, mas quem ainda está pensando em tirar o PVT, você acha que ir com o inglês, né? Tenho aquele inglês mais ou menos, ou até bom, e acho que eu vou viver assim na França. Não, você não vai. Você pode viver? Gente, sim, né? Tudo é possível. Agora, como Sim, vai ser a sua experiência? Como vão ser os empregos? Quão fácil ou difícil vai ser para você conseguir emprego? É muito impactado pelo conhecimento da língua francesa. Então, com se você certeza. está indo para a França com o PVT, tendo o objetivo de sim trabalhar, juntar uma grana para viajar depois, juntar uma grana para trazer para o Brasil, é, você vai ter que ir sabendo francês. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, trazendo como possibilidade, oportunidade, é considerando que você vai chegar ali com um B1, com talvez um B2 de francês. Então, isso é extremamente importante, isso tem que fazer parte do seu planejamento de ir para a França. E um outro ponto muito importante também é que vocês saibam o mínimo do mínimo do mínimo da legislação trabalhista na França. E quando vocês virem essas plaquinhas de contratos que a gente comentou por aqui, normalmente elas vão ter a vaga, como assim comentou, talvez o dinheiro, a remuneração, e vai estar escrito o seguinte: CDD ou CDI. Então saibam que com o PVT vocês têm o direito sim de serem contratados tanto para CDD quanto para CDI. Por mais que seja um visto temporário, a pessoa pode te oferecer um CDI, isso não é um problema, bem como um CDD. Então CDD seria contrato Uhum. por tempo determinado, CDI, contrato por tempo indeterminado. Você pode aplicar para Perfeito. ambos os tipos de vagas. E, além disso, em relação à remuneração, saiba que na França, hoje, para quem trabalha 35 horas por semana, ou seja, ainda é uma carga inferior à que a gente tem normalmente no Brasil, né, que é de 40 horas por semana, você ganha o SMIC. SMIC é uma sigla que significa salário mínimo francês. Para quem ganha SMIC, eu acabei de olhar aqui, hoje é dia 28 de julho de 2025, então a informação tem essa data. E o SMIC, ele está saindo 1.426 euros. Ju, quanto que é 1.426 euros? Já Atualmente, líquido, né, Ju? já líquido, isso Com todos depois os dos descontos impostos. já. É porque você É. vai receber a sua folha de pagamento, desconto imposto disso, disso, Uhum. daquilo. Então, o líquido é 1.426 para 35 horas trabalhadas. E você vai ganhar esses 1.426, que hoje está saindo perto de 9.200 reais. Se você trabalhar É. às 39 horas, que é a outra opção que tem, ou até se você fizer hora extra, isso aumenta. Eu cheguei a ganhar, quando eu trabalhei em um bar, às vezes dava 1,7,
eu trabalhava mais horas, acho que ficava perto de umas Aham, 42 horas na semana. sei. Então, por exemplo, se saísse 1.600 euros, isso já dá o Uhum. equivalente a 10.300 reais. Então, Eu acho que um comparativo bem legal para falar, porque a gente está falando aqui da falta de mão de obra na França, né? É que eu trabalhava só 25 horas por semana. Meus primeiros 11 meses eu fiz como au pair, então ali era salário de au pair, nem adianta falar aqui. Mas o meu segundo ano na França já era com CDI, eu assinei um CDI de Nunu, que é de babá, troquei para visto de trabalho, estatus salarié, etc. E eu trabalhava só 25 horas por semana e recebia bem mais do que o SMIC. Então, assim, gente, se especializem em alguma área ali, vão se entendendo, porque não tenham medo, tá? Eu vou ficar sem trabalho? Não vai. Você só vai ficar sem trabalho se você só falar português. Aí não tem o que fazer. Mas de resto é super exato. possível, E com a tá? mente Super, super possível. aberta para as oportunidades, né? Assim, no caso, você veio Uhum. fazer de babá, Nunu. Eu fiz muita coisa na área do turismo. Então, eu trabalhei como guia turística. Antes disso, eu fiz pub crawl, que é basicamente você leva um grupo de jovens de bar em bar. Então, é algo super relacionado com turismo Que também que legal. acontece na temporada. E eu fiz um outro bico, entre aspas, que era levar a galera. Ai, gente, cada coisa da minha vida. Tour de bicicleta. E Com pagava gringo. super bem, porque a galera ainda dava tips, porque era muito americano. É, americano. Então, Maravilha. então, assim, gente, também foi algo que eu falei, nunca na minha vida tinha pensado antes, mas foi o turismo. E daí acabou fazendo muito sentido pra mim, porque eu Uhum. falava mais línguas enfim, deu super certo. Então, para você saber que tem oportunidades, acho que aqui no vídeo a gente já deixou claro alguns caminhos, deixamos claro também a importância de você já saber o mínimo do francês e quanto ainda que você Perfeito. vai tirar financeiramente, né, na pior das hipóteses, que é o SMIC, que dá 11,88 por hora trabalhada. Isso, perfeito. E dá para viver tranquilo com esse valor, tá? Ali, Paris, você sempre vai precisar dar uma organizada no seu financeiro, mas o resto da França, no geral, é bem tranquilo. Eu nunca tive nenhum tipo de problema. Então, pessoal, sobre o mercado de trabalho, que a gente queria passar era isso. Acho que já são informações que vão abrir super a cabeça de vocês em relação ao PVT. Se você quer saber mais sobre o visto férias de trabalho, aqui na descrição do vídeo tem o nosso grupo do WhatsApp. A gente fala sobre as vagas, traz dicas, avisa quando vai ter encontros para o pessoal. E também tem o nosso Instagram. E se você tem interesse, a mentoria do PVT Descomplicado, que daí é onde de fato a gente pega pela mão e vai do zero até o seu embarque e o seu pós-PVT na França. É muito completo, viu? Você que ficou até aqui, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Então, toda vez que a gente postar vídeo, você não vai ficar sabendo. Eu quero que você saiba para você embarcar logo. Então, se inscreve no canal. A gente só vai conseguir saber se você gostou ou não do vídeo, se você deixar aqui o joinha. E dúvidas, não guarde a dúvida para você, tá? Coloca aqui nos comentários que a gente está aqui para ajudar vocês. Tchau, 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 pessoal. tchau.